Então, a aula de hoje a gente vai falar a respeito de função exponencial de base E. Então, essa função exponencial de base E, ela é um assunto, assim, é bem terceira série do ensino médio mesmo. A gente não estuda isso antes, nem quando aprende função exponencial, que vocês aprenderam função exponencial na primeira série. Então, ela é tratada só agora na terceira série. Mas eu vou explicar para vocês todo o processo, como que se chegou em função exponencial de base E, o que é esse E, o logaritmo neperiano, então é isso que a gente vai falar hoje. Tá, então eu vou pôr para exibir para vocês. Então vamos lá. Então a gente vai falar de função exponencial de base E. A habilidade que tem do nosso caderno do aluno, do currículo do Estado de São Paulo, que é o que a gente trabalha, é compreender o significado em diferentes contextos de crescimento e decrescimento exponencial, incluindo as que se expressam por meio de funções de base E, que é o nosso caso agora. Então, eu vou vir primeiro com um exemplo prático para vocês entenderem. Eu quero que vocês pensem numa situação hipotética, que existe um banco que tem um coraçãozinho muito bom e que esse banco vai pagar uma generosa taxa de juros de 100% ao ano. E isso não existe, tá? Para vocês terem ideia, a taxa da poupança, a poupança está rendendo 0,05, se não me engano, ao mês. Então, assim, são taxas bem pequenas, essa é 100% ao ano, então é uma taxa, assim, muito grande. Sempre que a gente fala em instituição bancária, geralmente o regime de juros utilizado é de juros composto. Deixa eu só pegar meu apontador aqui para vocês me acompanharem. Então, ele é mais comum no sistema financeiro e o mais útil para cálculos de problemas do nosso dia a dia. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal para o cálculo de juros do período seguinte. Popularmente, a gente fala que o juro composto é conhecido como juros sobre juros. Então, por exemplo, você quer calcular esse daqui é 100% ao ano, né? Mas se você fosse calcular mensalmente, então ia ser juro sobre juro mês a mês. Então, é o que é mais rentável, tá? Então, só para vocês entenderem, a gente sabe que eu tenho um banco, então, que paga um juros de 100% ao ano. Então, lembra que essa é uma situação hipotética, ela não existe, tá bom? Então, eu pergunto, se eu aplicar R$1 nesses juros de 100% ao ano, no juro composto, quanto que ele vai render para mim depois de um ano? Então, esse tipo de pergunta, como eu estou usando números bem hipotéticos e bem simples, dá até para responder, eu acho que alguém consegue responder na lata. Se eu tenho R$1, eu vou pôr esse R$1 no banco e ele vai render 100% ao ano. Depois de um ano, quanto vocês acham que eu vou conseguir retirar desse R$1 que eu tinha investido? Alguém consegue falar para mim quanto que é? Isso, perfeito, R$2. Mas, se a gente fosse aplicar a fórmula de juros composto, a fórmula é essa daqui. Então, os meus dados que eu tenho são meu capital inicial, que é de R$1, a minha taxa, que é de 100%, e o meu tempo, que é de um ano, tá? Então, aqui a unidade de grandeza é anual. Então, o M é meu montante, é quanto eu vou retirar. E aí, se a gente fosse aplicar isso na fórmula, então eu vou trocar esse C, que é meu capital inicial, por R$1. Esse I aqui, a gente precisa pensar. Você não pode colocar numa expressão porcentagem. Então, você tem que transformar essa porcentagem num número racional. Tá? Então, só para lembrar, 100% é 100 sobre 100, que é igual a 1. Então, eu vou trocar esse I por 1 e o N eu vou trocar por 1 também, porque é um ano. Então, 1 mais 1 fica 2, elevado a 1 dá 2, e 1 vezes 2 dá R$2, que era o que acho que o Guilherme tinha respondido. Tá? Então, eu sei que se eu aplicar R$1 a juros compostos de 100% ao ano, ao final de um ano eu consigo retirar R$2. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Beleza. Agora, vamos pensar se os juros fosse creditado semestralmente. Então, vamos fingir que esse banco ele é muito mais generoso do que eu imaginava. Então, em vez dele creditar esses juros para mim uma vez no ano, ele vai creditar ao semestre. Então, aí como que eu vou pensar? Bem, o meu capital inicial ainda é R$1, só que o meu juros agora, ele rende 2 vezes ao ano. Então, se era 100%, eu vou dividir por 2, porque é 2 vezes ao ano, porque eu estou pensando em semestre. Então, ele vai render 1 sobre 2, 50%, tá? E o meu tempo agora vai ser igual a 2, porque eu tenho 2 semestres dentro de um ano. Então, fazendo as contas, que estão aqui do lado, tudo bonitinho, trocando o I por 1 sobre 2 e o N por 2, então, 1 mais meio dá 3 sobre 2, você precisa transformar
esse 1 numa fração de mesmo denominador, que também seja 2 aqui embaixo. Então, eu sei que 2 dividido por 2, eu tenho o 1, então eu volto para a mesma coisa. Aí, quando você tem soma de fração, você mantém o denominador e soma os numeradores. Então, ó, 2 mais 1 dá 3. Embaixo eu mantenho 2, tá? 3 sobre 2 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Vezes 1, mantenho 9 quartos. 9 dividido por 4 dá 2,25. Então, esse banco que já era muito bom aplicando juros uma vez no ano, quando ele acredita esses juros para mim 2 vezes no ano, eu vou ganhar mais dinheiro do que eu ia ganhar antes. Se fosse trimestralmente, então, trimestralmente é a cada 3 meses. Um ano tem 4 trimestres, tá? Porque 4 vezes 3 dá 12. Então, o meu N agora é igual a 4. O meu juros vai ser aplicado, esse de 100%, 4 vezes. Então, aplicando a fórmula, eu chego em R$ 2,44. Então, se a gente comparar, aqui você tinha 2, aqui você tem 2,25 e aqui você tem 2,44. Você concorda que quanto mais você aumenta o seu período para o juro ser creditado, maior fica o dinheiro que você recebe no final, depois de um ano? Sim ou não? Quer que eu pergunte de novo? Só fala se eu não cair, gente, porque eu já fico preocupada. Não, senhora, você não caiu. Obrigada. Então, vamos lá. O que eu tô querendo dizer? Pensa assim, ó. Eu falei que os juros era de 100% ao ano. Se ele for creditado só uma vez, eu vou ganhar R$ 2 ao final de um ano. Mas se ele for creditado 2 vezes no ano, que é semestralmente, eu vou ganhar 2,25 no final de um ano. Se ele for creditado 4 vezes, que é trimestralmente, eu vou ganhar 2,44. Você concorda que, se você aumenta o período em que ele é creditado, o intervalo para ele ser creditado, você, consequentemente, aumenta o dinheiro que você vai receber ao final do período? Sim ou não? O que vocês acham? Acho que sim, senhora. Sim, porque, ó, se eu tinha uma vez só, era R$ 2, 2 vezes deu 2,25, e aqui 4 vezes deu 2,44. Então, os meus valores estão aumentando, tá? Então, para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho alguns exemplos. Ó, então, se for acreditado uma vez no ano só, eu vou ganhar R$ 2. Se for acreditado 2 vezes no ano, eu vou ganhar 2,25. Se for 4, se for 5, se for 10, porque o que eu penso? Ah, então, conforme eu diminuo o tempo para ele ser creditado, maior o dinheiro eu ganho no final. Sim, tá? Então, os juros compostos, só que o que acontece? Chega uma hora que ele fica estagnado, tá? À medida com que a frequência de cálculos de juro aumenta. Sendo assim, não adianta achar que se você calcular os juros do seu investimento a cada minuto ou segundo, ele vai aumentar, seguindo essa lógica de que os juros aumentam quando calculado diretamente ao invés de anualmente. Então, por mais que você aumente esse N, que é o seu tempo, chega uma hora que ele começa a estagnar. Então, aqui você pode verificar, ó. Aqui eu tenho 2,71, aqui também 2,71, 71 com 8, 8, aí depois vem o 2 na sequência, tá vendo? Então, ele vai começar a se estagnar. Então, não importa se você pensar, eu quero que conte os juros, então, a cada segundo. Putz, eu vou ganhar muito dinheiro. Não, chega uma hora que ele começa a estagnar, tá bom? Alguma dúvida disso? Vocês estão, pelo menos, conseguindo acompanhar meu raciocínio? Sim. Beleza. Então, ó, a loucura seria a gente tentar calcular quanto seria o resultado para um crédito instantâneo, ou seja, com N tendendo ao infinito. Então, um crédito instantâneo é que acontece instantaneamente naquele momento que você está vivendo, tá? Esse limite, a gente chama ele de número de Euler, tá? Então, esse Euler aqui, ó, tem gente que lê Euler, o correto é ler Euler, tá? Ele é um número irracional e ele é transcendental. Então, o que é ser transcendental? É que ele vai além dos limites, tá? Em termos matemáticos, ele fica assim, ó, o limite com N tendendo ao infinito para 1
mais 1 dividido por n, tudo isso elevado a n, é igual ao número de Euler, que é esse e. Tem esse ezinho aqui como símbolo dele. Vocês conhecem um outro número que é irracional, que é bem famoso. Bem famoso. Vocês sabem quem que é outro número irracional que vocês conhecem que é bem famoso? O pi, perfeito. Que vocês geralmente aproximam ele por quanto? 3,14. Isso. E adivinha o e, por quanto que eu vou aproximar? Dá uma olhada nesses números aqui, ó. O e vai... 2,7? Isso, 2,72, tá? Como a gente usa para o pi 3,14, a gente usa duas casas decimais, para o e a gente usa duas também. Então, o e é aproximadamente 2,72, tá? Então, ó, sempre que a gente tenta descrever matematicamente o modo como variam funções presentes em fenômenos naturais de diferentes tipos, mas que têm em comum o fato de que eles envolvem grandezas que crescem ou decrescem com uma rapidez que é diretamente proporcional ao valor da grandeza, em cada instante, naturalmente a gente vai encontrar o número e. Então, esse número e, ele é encontrado, ele tem uma aplicação muito grande, tá? A função exponencial, y igual a e elevado a x, aparece na descrição de vários fenômenos naturais e evolutivos. Por exemplo, capitalização de juros na economia, crescimento de uma população em biologia, desintegração radioativa em química, propagação de uma doença em medicina, entre outros. Então, mesmo quem acha que vai fazer medicina e não vai encontrar matemática, vai. Química também, biologia também, economia também. Dá para achar o E também quando a gente fala a respeito das reações, por exemplo, dos sintomas de um usuário de droga. Então, esse E, ele tem várias aplicações no nosso dia a dia, geralmente em fenômenos naturais evolutivos. Então, ali tem uma parte do E, tá? Então, o E é 2,71828 e vai ao infinito e além. Então, lembra que até hoje não conseguiram encontrar um número que termine o π e nem um número que termine o e. Porque se encontrasse um número final para eles, eles já não seriam mais irracionais, eles seriam racionais. Mas eles são irracionais, eles são infinitos e não tem nenhum período de repetição, tá? Então, esse é o caso do número de Euler também, que a gente chama de número de E. Então, quem efetivamente calculou o número de E foi Leonard Euler. E dizem que a designação decorre da inicial do seu sobrenome. Então, o sobrenome dele, Euler, começa com E, então ele colocou o número E. Mas também tem uma versão que fala que esse E se deu à inicial de exponencial. Tudo que você tem exponencial, você também tem logaritmo, tá? Então, o logaritmo neperiano é atribuído a John Napier, que foi o responsável pela criação dos logaritmos e calculou os logaritmos de base E. Todos os logaritmos de base E a gente chama de logaritmos neperianos, tá? Então, o número E é conhecido como o número de Euler, e quando ele é a base de um logaritmo, ele é chamado de logaritmo neperiano. Então, se você ouvir falar logaritmo neperiano ou logaritmo natural de x, a gente está falando de um logaritmo de base E, tá bom? Que lembra que o E é aproximadamente 2,72. Então, aqui eu tenho alguns gráficos só para vocês verem. Então, aqui ao lado, eu tenho o gráfico da exponencial. Então, exponencial na base E, é esse gráfico aqui em vermelhinho. Esse é um outro exponencial, mas com base 3, e esse é outro exponencial com base 2. E aqui do lado, eu tenho o exponencial de base E. Aqui eu tenho uma reta normal, onde os valores de x e y são iguais. Então, ó, 1 para x é 1 para y, tá? 2 para x é 2 para y, e assim sucessivamente. E esse ln aqui, então, se você encontrar ln, é porque a gente está falando de um logaritmo de base E. Então, a gente fala de logaritmo neperiano, ou logaritmo natural. Então, falou em ln, é um logaritmo de base E, tá? Então, tenta guardar isso. Esse gráfico aqui e esse daqui estão no caderno do aluno de vocês, agora do volume 3, na página 22 e 23, tá? Eu vou mostrar para vocês agora algumas aplicações dessas funções no GeoGebra, para a gente ver as transformações. Aqui eu tenho uma função básica, uma função exponencial, que a minha base é e, elevado a x. Então, esse x pode ser qualquer número, tá? Então, é esse desenho aqui dessa funçãozinha.
Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito das translações. A gente já fez isso para exponencial e para logaritmo. Já fizemos para trigonométrica, já fizemos para todas, tá? Mas, ó, só para a gente ter uma ideia. Quando eu clico nessa segunda, essa segunda que é a vermelhinha, a função dela é e elevado a x mais 5. Então, qual que é a alteração do gráfico verde para o gráfico vermelho? Quem estudou bastante a exponencial e logarítmica deve conseguir responder isso para mim com mais facilidade. Qual que é a diferença entre a verde e a vermelha? Ele fez uma translação, uma rotação, uma ampliação? O que que ele fez do gráfico verde para o vermelho? Vocês acham que esse gráfico ele sofreu uma ampliação, foi dado um zoom, foi reduzido, ou ele só se movimentou para frente e para trás? Professora, ele sofreu uma translação no eixo X. Isso, ele sofreu uma Sentido negativo. translação. Isso. De quantas unidades, Gui? 5. Perfeito. Então, ó, o que que o Guilherme falou? Esse gráfico verde... Gabriel, senhora. O Gabriel, desculpa. É o Gabriel Terra, né? Isso. Beleza, desculpa. Obrigada, Gabriel. Eu não enxergo quem fala, viu, gente? Por isso que agora eu fico tentando decifrar. Então, ó, esse gráfico verde, comparado com o vermelho, ele sofreu uma translação. Ele se movimentou, ele se deslocou 5 unidades para trás, tá? No seu sentido negativo, somente no eixo X. Então, ó, como esse 5 é positivo e essa função minha é crescente, significa que ele se movimentou 5, transladou 5 unidades para trás. Agora eu vou pôr esse aqui, ó. Eu quero que vocês comparem o verde com o azul. Ele transladou para trás ou para frente? E aí, alguém me responde. Para frente. Para frente. Quantas unidades? Olha aqui do 1, aqui onde estava no X, e olha onde está agora. Quantas unidades? 3. 3. Então, ó, quando aqui é menos 3, ele vai para frente. Se fosse mais 3, ele iria para trás. Agora, eu quero que vocês comparem a minha exponencial, que é crescente, com essa. Então, a diferença entre a verde e a laranja é que agora eu tenho a verde, ela é crescente, a laranja é decrescente. Então, a gente fala agora que elas são simétricas comparadas ao eixo Y, tá? Então, se eu colocar um espelho aqui, ó, eu enxergo a mesma coisa dos dois lados. Elas são simétricas comparadas ao eixo Y. Então, a diferença entre a função exponencial crescente de base E e a decrescente é essa, tá? Elas vão ficar em sentidos opostos, uma crescente e a outra decrescente. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar a verde e vou ficar com essa minha que é decrescente. E aí, eu vou colocar para vocês essa aqui. O que que a gente percebe? Aqui ela tem uma decrescente, então o x está negativo, que nem essa, só que agora está menos 3. Então, o que que aconteceu? Ó, ela transladou. Quantas unidades ela transladou? Da laranja para roxa. Olha aqui, ó, daqui para cá. Quantas unidades ela transladou? Senhora, 3 unidades. Obrigado, Gabriel. Gabriel, estamos em quantas pessoas nessa sala? Fala para mim, Gabriel, por favor, que eu não estou enxergando. 24. 24 pessoas. Nossa, vou começar a fazer chamada oral. Deixa eu ver quem está na sala. Agora vocês estão lascados. Vamos ver quem está aqui. Carol, Aline, Andressa, Ana Júlia, Beatriz, Bia. Não, vou começar a chamar os par de nome agora, vocês vão ver só. Patifaria, viu? Então, ó, da laranja para roxa, ela transladou 3 unidades no sentido negativo. E esse 3 também é negativo. Ô, Andressa, você tá aí, Andressa? Não foi você que eu elogiei a respeito do que você escreveu na análise da função exponencial? Foi. Ah, foi! Que bom, Andressa! Então você pode falar para mim. Agora a próxima pergunta você responde, tá? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, vou comparar a laranja com a cinza agora. Ela ainda está negativa para x, só que agora ela tem mais 5 aqui no meu expoente. Então, o que que aconteceu com ela? Qual foi a movimentação? 5 unidades. Em que sentido? Entendi, história. Você estava falando 5 unidades para... Frente? Isso, para frente.
Então, ó, quando ela é uma função decrescente, o valor que eu tenho no expoente vai no mesmo sentido. Então, se é positivo, vai para frente, se é negativo, vai para trás. Mas quando ela é uma função crescente, aí vai no sentido oposto, tá? Agora eu vou mostrar para vocês, ó, voltei para a função exponencial positiva, bonitinha, linda e maravilhosa, e vou mostrar a de LN. Então, deixa eu diminuir aqui, ó, a de LN. Então, o que a gente observa entre essas duas? Elas são simétricas. Agora, se eu pegar e fizer uma reta aqui, ó, vou fazer essa reta para vocês. Y igual a X. Ó, essa reta minha, se eu colocar um espelho nela, eu enxergo a mesma coisa em cima e a mesma coisa embaixo, tá? Então, a gente fala que elas são simétricas comparadas à reta, tá? Essa reta que eu criei. Então, essa daqui é uma função exponencial de base E, e essa aqui é uma função logarítmica de base E, que a gente chama de LN. Quem usa calculadora científica no celular, no computador, ou quem tem a própria calculadora científica, se tiver a tecla LN, lembra que é uma função logarítmica de base E, tá bom? Eles trocam por LN, eles fazem essa substituição. E agora, vou apagar essa aqui. Vou apagar minha reta e vou comparar essa com essa. Então, ó, essa daqui, deixa eu tirar. A verde é uma função logarítmica de base E com x positivo e a roxa com x negativo. Então, elas são simétricas comparadas também com o eixo y. Agora, eu vou fazer as minhas translações. Então, ó, a verde com a laranja. Então, ó, quando eu tenho a função aqui, essa é x mais 3, essa é só x. Então, esse 3 fez o meu gráfico transladar 3 unidades para trás. Se eu tivesse menos 5, ela translada 5 unidades para frente. Agora, quando ela é negativa, se eu tenho menos 5... Opa, peraí que eu tenho que pegar a negativa. Isso, negativa, ó, as duas são negativas, são decrescentes, tá? O x é negativo. Deixa eu tirar de cima aqui. Se eu tenho mais 3, 3 unidades para frente. Se eu tiver menos 5, 5 unidades para trás. Tá? Então, essas são as translações que acontecem nesses gráficos. E, deixa eu voltar essa para essa aqui. Aqui, a diferença entre elas, ó. A azul tem esse 13 aqui na frente e a verde não tem. Então, quando eu tenho o número multiplicando na frente da minha função, o que acontece com ela? Os meus valores de y são todos multiplicados por esse número aqui. Então, são multiplicados por 13. Um exemplo disso, para ficar mais fácil para vocês, o problema é que eu vou diminuindo e aí não dá para ver os números. Mas, ó, vou pôr um ponto aqui. Espero que eu tenha ficado no lugar certo que eu queria. Deixa eu ver. Fiquei. E vou pôr um ponto aqui. Então, ó, quando eu olho, tá vendo? Quando você vai no GeoGebra e coloca pontos, assim, ó, ele dá as coordenadas para você certinho. Então, esse ponto que eu tinha da minha função de base E anormalzinha, ele estava aqui, ó, passando no eixo Y no número 1. Quando eu coloco esse 13 na frente multiplicando, ele vai passar agora no eixo Y, onde o x é igual a 0, no número 13, tá? Então, a única diferença entre eles é que agora eu pego todos os valores do meu y e multiplico por 13, tá? Para achar as representações dessa daqui, ó, tá? Vamos voltar para cá. Beleza? Então, a gente já viu da onde surgiu o E, por que ele tem esse nome e quais são as transformações que acontecem no gráfico. Agora, a gente vai fazer um exercício para praticar um pouco, tá? Então, esse exercício tá no caderno do aluno de vocês, página 23, atividade 5. Então, ó, eu vou pedir para alguém ler. Quando uma substância radioativa se descompõe, a rapidez com que ela se transforma é diferente proporcional à quantidade restante em cada momento. Ou seja, seu decrescimento é exponencial. Sabendo que a massa inicial M0 de certa substância radioativa é 60 gramas e que ela se reduz a metade a cada 4 horas. Determine a expressão de sua massa M em função do tempo T em horas.
Beleza. Muito obrigada, Melanie. De nada. Então, estou falando aí de uma substância radioativa que vai se decompondo muito rápido. E eu tenho minha massa inicial de 60 gramas, e ela se reduz à metade a cada 4 horas. Aí ele já dá para mim essa informação, supondo que a minha massa em função do tempo vai ser igual a minha massa inicial vezes 2 elevado a B vezes T, determine o valor de B. Então, ó, quais são os meus dados? Eu sei que a minha massa inicial é de 60 gramas. Ou seja, o meu tempo é igual a zero, porque inicial eu não tenho tempo ainda correndo. Passadas-se 4 horas, ou seja, o T é igual a 4, a minha massa se reduziu pela metade. Então, a metade de 60 é 30. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados e vou substituir aqui. Deixa eu só pegar o laser. Isso, para ficar mais fácil para vocês. Então, ó, esse 60 eu vou substituir por algum desses termos que eu tenho aqui. Então, esse 60 eu vou substituir por M de T ou por M0? O que vocês acham? E aí, eu chamo o aluno para... M0? Isso, por M0. Tá? Então, eu vou trocar esse M0 por 60. Esse M de T, então, quais são os dados que eu tenho para trabalhar? Ah, eu tenho também uma massa de 30. Então, eu vou trocar esse MT por 30. Se eu estou trocando MT por 30, significa que o meu T eu vou trocar por 4. E aí, depois que você fizer todas essas substituições, o único que você não vai conhecer é o valor do B, que é esse que ele quer que a gente determine. Então, ó, troquei o M de T por 30, o M0 por 60 e o T por 4. Peguei esse 60 que estava multiplicando e fiz a operação inversa, que é dividir. E aqui eu só inverti, em vez de deixar B vezes 4, eu coloquei 4 vezes B, porque nós temos a conveniência de colocar o número sempre na frente quando ele está multiplicado por uma letra, tá? 30 dividido por 60, eu consigo simplificar, dividir por 30 em cima e embaixo, e fica igual a 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2, o que acontece? Você tem aqui uma potência de base 2 e a sua incógnita está aqui no expoente. Então, eu vou tentar transformar esse 1 sobre 2 também em uma potência. E dá para fazer isso. Por quê? Porque você tem esse 2 e esse 1. Tá? Então, eu sei que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Tá? Então, isso daqui, ó, são regras de potenciação. Tá? Isso daqui vocês já viram na 7ª série, mas eu já revi isso daqui com vocês também, quando eu ensinei função exponencial. Então, agora que eu tenho a mesma base, eu posso cortar as bases e só fazer as contas com os expoentes. Então, vai ficar menos 1 igual a 4B. Então, esse 4 que está multiplicando, a operação inversa divide. Então, o B vai ser igual a menos 1 dividido por 4. Menos 1 dividido por 4, 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, eu consegui determinar que o valor de B é menos 0,25. Então, se eu quiser usar essa expressão aqui para falar a respeito dessa situação, eu vou precisar trocar esse B por menos 0,25. Então, quem que determinou esse 2? Quem determinou esse 2 foi o enunciado, tá? Mas poderia ser um 3, um 5, um 7? Poderia, tá bom? Agora, ele quer o seguinte, que você faça a mesma coisa, só que em vez de você colocar um número aqui na sua potência, que você coloque o número de Euler, você coloca este E, e determine esse valor de A. Então, os meus dados continuam sendo os mesmos, que a minha massa inicial é 60 para o tempo zero, e depois de 4 horas fica igual a 30, a minha massa, porque ela se reduz pela metade. Vou pegar essa função que foi dada e vou fazer as substituições. Então, ó, o M eu troquei por 30, o M0 por 60 e o tempo por 4. Então, a mesma coisa, 60 está multiplicando, vem para cá dividindo, e aqui eu só troquei a ordem que aparece esse A vezes 4 por 4 vezes A. 30 dividido por 60, simplifico, dá 1 sobre 2. O que acontece agora? Você não consegue, aqui você pode até colocar que é igual a 2 elevado a menos 1, mas mesmo assim não vai mais te ajudar. Por quê? Porque essa potência sua, a base dela agora é o número de Euler, é o E. Então, não adianta você querer colocar na mesma base, porque agora você não vai conseguir fazer isso. Então, isso eu já ensinei para vocês. Quando nós temos uma potência
em que a minha incógnita está no expoente, provavelmente, para calcular isso, a gente vai precisar de log, tá bom? Então, sempre que você tiver a sua incógnita no expoente, que é aqui nesse número pequenininho da minha potência, e não der para colocar em mesma base, nem nada do tipo, você vai ter que usar o log, tá? Então, transformando essa igualdade em logarítmico, vai ficar desse jeito aqui, tá? Então, lembra, ó, E elevado a 4 sobre A é igual a 1 sobre 2. Então, para você verificar se fez o log certo, faz desse jeitinho, como se fossem setinhas mesmo, tá? Eu sempre faço por essas setas, ó. E elevado a 4 sobre A é igual a 1 sobre 2. É exatamente o que está escrito aqui em cima. Deixa eu voltar a apontadora a laser. Então, isso aqui é a mesma coisa disso. Eu transformei de potência para log. Aí, eu só peguei esse, copiei e colei nesse quadro aqui. O que acontece? Calcular o log de 1 sobre 2 na base E, você precisa de calculadora, tá? Então, eu vou pegar aqui uma calculadora para vocês verem como que fica. Então, ó, calculadora, o que você tem que pensar, ó? O que você está tentando fazer agora é calcular o log de base E. Então, se eu olhar para essa calculadora aqui, você tem um log, só que aqui você não consegue pôr a base que você quer. Sempre na calculadora que aparece esse log é porque é base 10. Só que eu quero um log de base E. Então, eu uso LN. Lembra disso que eu já falei para vocês. Então, como que você vai fazer? Ah, eu quero o log na base E de 1 sobre 2. Então, ó, parênteses, 1 dividido por 2, fecha parênteses, que toda fração é uma divisão. E clico em LN. Então, ó, log na base E de 1 sobre 2. Dá esse número aqui, ó. Menos 0,6931, que é o mesmo número que está aqui. Vou voltar para a apresentação. Tá? Então, usei calculadora para poder calcular isso daqui. Agora, eu vou pegar esse menos 0,6931 e dividir por 4. Esse 4 está multiplicando, a pressão inversa divide, que dá esse valor aqui, menos 0,1733. Então, se eu voltar para a calculadora, ó, esse número dividido por 4 é igual a menos 0,1733, que aqui eu fiz o arredondamento, ó, mesma coisa que eu tenho aqui. Certo? Então, o que significa? Que se em vez de eu usar aqui uma potência de base 2, eu usar uma potência de base E, eu preciso que esse valor de A aqui seja igual a 0,1733 negativo. Então, ó, no item de letra C, ele fala o seguinte, mostre que as duas expressões que você achou, elas são equivalentes. Então, ó, essa é a conta que eu fiz no item A, essa é a conta que eu fiz no item B. Então, o que eu fiz? Eu peguei só essa informação aqui e só essa informação. Como eu tenho no expoente 4 multiplicando nos dois, eu vou eliminar esse 4, tá? Então, vai ficar 2 elevado a menos 0,25, que é o valor que eu tinha achado para B, e esse eu vou colocar E elevado a menos 0,1733, que é o valor que eu achei para o A. Quando você pega a calculadora e faz essas duas contas, você chega no mesmo resultado, aproximadamente 0,8409. Para quem não acredita, ó, vou fazer essa daqui primeiro na calculadora, porque tem gente que também tem dificuldade para usar a calculadora quando é potência negativa. Então, como que você faz essa conta? Essa aqui, ó, 2 elevado a esse número. Então, eu vou fazer 2, mostro que eu quero uma potência, então, ó, esse símbolo é de elevado, abro parênteses, coloco menos, opa, peraí que eu vou fazer de novo. Dois elevado, abro parênteses, a menos 0,25. Fecho parênteses. Igual. O meu não tá indo negativo. Precisava ser negativo, porque senão o valor dá errado mesmo. Vamos tentar de novo. 2 elevado, abre parênteses, 0,25,
negativo, agora foi, fecha parênteses. Ó, 0,8409, tá vendo? Ó, tenho esse resultado aqui. Agora eu vou fazer com esse aqui que é base E. Então, como que eu vou fazer na calculadora? O E sempre tem, tá? Então, olha, já dá aproximadamente, ó, tá vendo? 2,72 elevado, abre parênteses, 0,1733 negativo, fecha parênteses, igual, ó, 0,8409, tá vendo? É o mesmo resultado. Então, o que que significa? Que eles são equivalentes. Aí, quando eu estava estudando essa matéria para ensinar para vocês, eu fiquei pensando assim, poxa, o caderno do aluno escolheu aqui uma potência de base 2, só que eu sou do contra. E se eu escolher um expoente de base 3? Então, eu fiz a mesma coisa, só que eu usei uma outra letrinha, claro, né? Aqui já estava usando A, aqui já estava usando B, eu usei uma letra C. Tá? Então, eu coloquei 3 elevado a 4 vezes C igual a meio. E fiz as contas lindas e maravilhosas, chegou nesse número aqui. Quando eu coloquei 3 elevado a esse número, também deu o mesmo resultado. Então, gente, isso aqui, ó, deixa eu voltar. Esse 2 aqui que ele colocou pode ser trocado por qualquer outro número, só que aí você vai sempre achar uma variável diferente aqui, tá? Então, o que que isso daqui mostra pra gente? Que sempre que eu tenho qualquer fenômeno em que as coisas vão acontecendo de acordo com o tempo, sendo crescente ou decrescente, de acordo com o tempo, e o tempo é aplicado instante a instante, significa que eu sempre vou conseguir transformar essa função exponencial em uma função de base E, tá? Aí o exercício letra D. Calcule a massa restante após 8 horas. Então, eu tenho os meus dados, que a massa inicial é 60, e que agora eu quero o meu T igual a 8. Ele pede para eu calcular este M aqui. Então, o M, a minha massa após 8 horas, vai ser igual a 60 vezes 2 elevado a menos 0,25 vezes 8. Tá? Então, lembra que esse 0,25 a gente determinou quando a gente fez o exercício de letra A. Fazendo essa continha, menos 0,25 vezes 8 dá 2. Para deixar esse expoente negativo positivo, eu vou inverter numerador e denominador aqui. Então, se não tem ninguém embaixo do 2, é 1. Deixa eu colocar aqui. Se não tem ninguém embaixo desse 2, eu sei que é 1. Tá? Então, eu coloco isso daqui entre parênteses, inverto o numerador com o denominador e mantenho o meu expoente, só que agora positivo. Meio ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1 e 2 vezes 2 dá 4. 60 vezes 1/4, bem, eu penso assim, a metade de 60 é 30, a metade de 30 é 15. Eu divido 60 como se dividisse por 4, então dá 15 gramas. Então, depois de 8 horas, essa massa radioativa minha vai ser igual a 15 gramas. Ela começou com 60, agora ela já está com 15 gramas. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Posso continuar? Pode, professora. Beleza. Se eu quisesse, em vez de eu usar essa expressão aqui, eu poderia usar aquela que tinha o número de Euler, eu podia usar de E também, tá? Só que aqui eu ia colocar, então, o E, e aqui, em vez de eu colocar menos 0,25, eu teria que colocar menos 0,1733, que é o número que a gente achou antes. E se você fizer a conta com aqui sendo um E e aqui 0,1733, vocês vão chegar exatamente no 15, você chega exatamente no mesmo número, tá? E aí, o exercício de letra E é, após quanto tempo a massa restante será igual a 12 gramas? Essa daqui eu já fiz com vocês quando a gente estava falando de função exponencial, tá? Então, eu tenho aqui a fórmula tudo certinho, a minha massa tem que ser de 12, aqui é 60, e aqui ele quer achar o T. Então, ó, lembra, se a minha incógnita tá aqui no meu expoente, eu preciso transformar em log. Então, aqui, ó, transformei em log, fiz toda a conta bonitinha e cheguei em 9,28. Então, quem assistiu a minha aula de exponencial já viu isso comigo lá naquela aula, tá? A gente já tratou tudo isso lá. Mas quem não assistiu, dá para fazer na mão, na raça, que vai chegar no mesmo valor. Se você tiver calculadora, é muito mais fácil, porque aqui, ó, você já acha um número. Você acha um número aqui, depois você só divide por esse e tá, a resposta vem direto para cá.
Mas se você não tiver calculadora, você precisa calcular isso passo a passo do jeito que eu fiz, tá? Então, era isso. Dúvida, vocês sabem, né? Me chama pelo WhatsApp, YouTube ou no Google Sala de Aula. E esses slides eu pego lá do Slides Go. Deixa eu descartar e voltar para vocês. Espera aí. Parar de apresentar. Pronto, eu voltei. Eu fui, mas eu voltei. Então, gente, ó, o objetivo da aula de hoje era mostrar para vocês esse E. Aí se fala assim, professora, por que você não trabalha uma questão de vestibular ou Enem que tem a ver com o E, com o número de Euler? Porque eu sou funcionária do Estado de São Paulo. Eu vou trazer questões que são do caderno do aluno para vocês, tá? Quem vai tratar questões de vestibular ou Enem com base E vai ser o estagiário na aula de segunda-feira, o Renato? O Renato na aula de segunda-feira. Então, ele sempre vem com questões de vestibular e Enem com o que eu estou trabalhando, tá bom? Mas cai. Cai no Enem? Cai. Só que vai cair mais para você fazer interpretação de gráfico, alguma leitura, alguma coisa nesse sentido. Mas tem gente que a hora que enxerga esse E, já dá um arrepio na espinha, porque acha que é uma coisa impossível. Então, não é. Então, o E é aproximadamente 2,72. É um número irracional que nem o π, tá bom? E LN é um logaritmo de base E. Então, agora vocês já sabem que se vocês se depararem com esses valores, com esses dados, com essas letras, vocês já conhecem elas. Então, não precisa mais assustar, tá bom? Por isso que é importante. Ela cai bastante em segunda fase, mais em segunda fase do que na primeira, tá? E eu queria saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se deu para ter uma ideia geral sobre o que é o número de Euler, se tá tudo certo. E aí, gente? Tá de boa? Deu para acompanhar a aula? Sim ou não? Sim, senhora. Sim, senhora. Muito obrigada. Eu achei bem complicada. Eu acho que eu tenho que praticar mais. Pode falar, Gabriel. Preciso de mais material sobre isso, senhor. Eu não entendi completamente ainda. Tá. Ele pensa que ele é um número racional que nem o π. Como que descobriram o π? Eles pegaram um comprimento de uma circunferência e eles dividiam por 2 vezes o raio. Toda vez que eles faziam isso, indiferente do tamanho da circunferência, eles chegavam no π. Como que eles chegaram no E? Toda vez que eles precisavam calcular algo que tinha um crescimento ou decrescimento, que variava em função do próprio tempo, eles sempre encontravam esse número que é aproximadamente 2,72, e chamaram esse número de Euler, tá? Então, é um número irracional que nem o π. Então, quando que eu vou encontrar o número de Euler? Sempre que eu estiver trabalhando com funções crescentes ou decrescentes, que a sua taxa varia em função do tempo, uma constante em função do tempo. Então, isso acontece muito em fenômenos naturais, tá? Então, é nessas situações que a gente encontra o E. Mas era uma função exponencial, tá? Então, a função exponencial vocês já conhecem. Então, era uma função exponencial. Só que, em vez da sua base ser um número, 7, 14, 21, menos 3, a sua base agora é o E, que é aproximadamente 2,72. Tá? Então, basicamente é isso. É um número irracional que foi descoberto e que ele aparece muito quando a gente fala dessas funções crescentes ou decrescentes que ocorrem em função do tempo, tá? Então, perceberam que esse número era muito corriqueiro, assim como o π, quando eles estavam comparando circunferência com raio, tá? Então, são situações diferentes da matemática que esses caras estudaram, mas que chegaram num número que sempre aparecia. É que nem o número de ouro. Existe um também que chama número de ouro. Ele também é um irracional que aparece bastante na reprodução dos coelhos e em outras situações também. Então, são números irracionais que estão presentes no nosso cotidiano. O π, o número de Euler, que é esse E, e também o número de ouro, tá? Então, são alguns exemplos aí para vocês. Certo? Certo, senhora. Então, é isso.